noite a todos vocês. Mais uma reunião virtual, graças a Deus. Temos que sempre agradecer ao Pai, agradecer a Jesus, agradecer aos bons amigos espirituais que têm nos permitido continuar com esse trabalho, realizando aí essas nossas palestras virtuais que tem chegado a muita gente tem aproveitado a oportunidade de poder assistir às nossas palestras, não só no dia, na segunda-feira à noite, mas também no decorrer da semana, ou quando se sentirem assim, com vontade de ouvir algum tema, eles podem então buscar aí no nosso site e assistir essas palestras. Nós teremos nesta noite de hoje conosco a nossa companheira da casa, trabalhadora, participante ativa dos trabalhos da nossa casa de oração, a Cecília Barcelos. A Cecília, nós desejamos a ela todo o bem possível, que Deus a ampare, a ilumine a ela, a sua família, que ela continue aí nessa empreitada, sempre estudando a doutrina para poder trazer para nós e para quem quer que seja o seu entendimento, como ela interpreta estas informações espíritas, para que possa transferir àqueles que têm simpatia, que é espírita ou que é espiritualista, ou que também não é nem espírita e nem espiritualista, mas que tem muita vontade de ouvir, e quando ouve, muitos deles se surpreendem com a clareza da doutrina espírita, que vem de encontro à nossa vida, vem de encontro ao nosso dia a dia. Então vamos nos preparar, fazer uma prece de abertura, para que possamos, cada um, aonde estiver, na sua casa, no local que estiver aí assistindo a palestra, possa fechar os olhos um pouco, elevar os seus pensamentos ao alto, rogando a Deus e a Jesus muito amparo para todos nós essa noite, para todos nós que estamos aqui envolvidos com esta palestra, ouvindo, também participando nas orações, nas vibrações finais, que é aquele momento final da nossa reunião em que fluidificamos a água à distância, que vibramos em benefício dos sofredores. Então, com os pensamentos firmes, nós vamos neste momento rogar permissão para iniciarmos a nossa reunião. Que possam aqueles espíritos de luz, os benfeitores do mundo maior, estarem conosco, para que possamos não só apenas usufruir desta palestra, desse momento em que nos encontramos, mesmo que à distância, mas que possamos, cada um onde estiver, irradiar luz, irradiar energia boa, fluidos positivos, fluidos carregados de remédios que vão ao encontro daqueles que precisam, os doentes da carne, os doentes do espírito, nos hospitais, nas ruas, aonde quer que seja, nos lares, que essas nossas energias produzidas nesta noite, em conjunto, possam alcançar esses irmãos. Senhor Jesus, nós te rogamos nesse momento a permissão para que possamos dar por iniciada a nossa reunião. E te pedimos, Senhor, do fundo do coração, esteja conosco, hoje, agora e por todo sempre. Que assim seja. Mensagem da semana, do livro Sinal Verde, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Parentes difíceis. Aceite os parentes difíceis na base da generosidade e da compreensão, na certeza de que as leis de Deus não nos enlaçam uns com os outros sem causa justa. O parente problema é sempre um teste com que se nos examina a evolução espiritual.
Muitas vezes, a criatura complicada que se nos agrega à família traz consigo as marcas de sofrimento ou deficiências que lhe foram impostas por nós mesmos em passadas reencarnações. Não exija dos familiares diferentes de você um comportamento igual ao seu, porquanto cada um de nós se caracteriza pelas vantagens ou prejuízos que acumulamos na própria alma. Não tente se descartar dos parentes difíceis com internações desnecessárias em casas de repouso, à custa de dinheiro, porque a desvinculação real virá nos processos da natureza quando você houver alcançado a quitação dos próprios débitos ante a vida maior. Nas provações e conflitos do lar terrestre, quase sempre estamos pagando pelo sistema de prestações certas dívidas contraídas por atacado. André Luiz. Olá, meus irmãos, minhas irmãs. É com grande alegria que estamos mais uma vez reunidos virtualmente em nome do nosso Mestre Jesus e aqui pela nossa Casa Espírita, o Centro Espírita Adolfo Bezerra de Menezes, nosso lar. Hoje nós vamos falar sobre as nossas companhias e a importância que tem em cuidarmos bem delas, em buscarmos boas companhias. Você tem cuidado das suas? Vamos fazer algumas reflexões a respeito desse assunto. E aqui estamos falando das companhias nos dois planos da vida, aqui no plano material e, claro, as nossas companhias no mundo espiritual. Nós também as temos e quem é espírita sabe muito bem disso, né? Bom, o que me levou a falar sobre esse tema? A gente sempre busca inspirações para as palestras, né? Alguns dias atrás eu vi uma postagem no Instagram do Haroldo Dutra. O Haroldo, que é um grande palestrante, um grande representante e divulgador da doutrina espírita aqui no Brasil. E nessa postagem ele trabalhou em cima de um provérbio popular muito conhecido: diga-me com quem andas e te direis quem tu és. Pois é, esse provérbio todo mundo conhece, né? Então, o Haroldo, ele, através dessa postagem, nos faz refletir sobre as nossas companhias e nos faz pensar que nós somos resultados não apenas das nossas ações, mas também das companhias que nós decidimos nutrir ao longo da nossa vida. E isso faz total sentido, né? Porque de acordo com as companhias que temos, nós podemos evoluir ou permanecer estacionários. A gente tem que cuidar muito das nossas relações, porque elas influenciam nas nossas escolhas, nos nossos valores, nas nossas decisões, no uso do nosso livre arbítrio e, consequentemente, na construção da nossa identidade. Na reflexão feita por Haroldo, ele lembra de Jesus, que sempre esteve acompanhado dos apóstolos. Pois é, os apóstolos que foram os companheiros de jornada de Jesus em todos os momentos, nos alegres, nos tristes, nos de cura, né, em todos, nos de perseguição também. Então, os apóstolos estavam sempre com Jesus. E ele lança uma pergunta que aqui eu refaço para todos nós refletirmos sobre ela. Quais personagens você mais lembra além de Jesus? Para pensar um pouquinho. Quais os primeiros nomes, além de Jesus, que você se lembra? Certamente daqueles que estavam mais próximos do Cristo, vivenciando o Evangelho. Não é verdade? Pois é. E aí, isso faz com que a gente entenda que quanto mais próximo você está de alguém que alcançou o que você busca, mais parecido com esse alguém você se torna. Tá vendo tanto que é importante a gente pensar nas nossas companhias e escolher as melhores companhias para a nossa trajetória terrena? Essa foi a reflexão feita pelo Haroldo Dutra, né? Então nós devemos o quê? Nos cercar de pessoas que nos ajudem a nos aproximar de Jesus, que nos ajudem a alcançar os nossos objetivos. A gente já sabe que no mundo material isso é importante, né? Você estar perto de pessoas que lhe inspirem a chegar onde você quer. Mas a gente tem que pensar
na continuidade da vida, na verdadeira vida que é a vida espiritual. Então a gente não pode pensar apenas nas conquistas terrenas, naquilo que a gente almeja aqui no plano material e que a gente precisa se cercar de pessoas que nos inspirem. A gente também precisa se cercar de pessoas que nos inspirem para sermos cada dia melhores, para buscarmos a nossa evolução enquanto espírito imortal que somos. Pois é, então a gente precisa refletir sobre as nossas companhias aqui na matéria e o impacto que isso tem para a continuidade da nossa vida, porque a gente sabe que essa experiência aqui é transitória. Ela teve data para começar e ela tem data para terminar, embora a gente não saiba, né, quando é que o nosso passaporte está carimbado para retornar na viagem à pátria espiritual, mas a gente sabe que uma hora vai chegar esse momento. Então, o que a gente tem feito por aqui? De que companhias a gente tem se pautado para a nossa trajetória, para a nossa caminhada aqui na matéria? Vamos agora fazer uma inversão. Essa aqui eu fiz questão de pontuar porque eu achei fantástica, vale vocês buscarem, quem tiver o Haroldo Dutra nas redes sociais, procure, ficou bem legal essa postagem, ou siga, né, ele tem assim, lições incríveis que ele traz na divulgação do Evangelho pra gente, e de uma maneira muito leve, muito clara de ser compreendida. Mas agora o que eu proponho aqui, nesse nosso encontro virtual, é uma inversão desse provérbio popular. O provérbio original é: diga-me com quem andas, que te direis quem tu és. E agora eu te proponho a refletir de uma outra forma. Diga-me quem tu és, que te direi com quem andas. E aí o negócio já fica diferente, né, gente? Porque aqui a gente está querendo falar agora sobre as nossas companhias espirituais, os nossos amigos do mundo invisível. Ou, eu estou falando dos nossos amigos, que é pelo lado positivo, né? Deus abençoe que seja sempre assim. Mas sabemos que também temos os nossos desafetos, os nossos perseguidores, muitas vezes no mundo invisível. Porque como nós temos uma sucessão de experiências terrenas, experiências na matéria, a gente sabe que hoje a gente está colhendo o que plantou lá atrás. E pode ser que algum irmãozinho que está no plano espiritual vivenciou uma experiência com a gente no passado, na vida anterior, ou sei lá na primeirinha que seja, e às vezes ele está nos perseguindo no invisível e a gente não sabe muitas vezes nem o porquê disso. Pois é, então a gente precisa saber a maneira de trabalhar com essas nossas relações no invisível, as nossas companhias espirituais. E aí eu pergunto para você, vamos a algumas perguntinhas para a gente refletir sobre isso e tentar entender como é que estão as nossas companhias no invisível. Como você tem aproveitado a sua experiência reencarnatória, essa atual? Pensa um pouquinho. Você tem trabalhado da melhor forma, seguindo os passos que foram deixados pelo Mestre Jesus? Você tem perdoado seu irmão de caminhada? Você tem trabalhado aqueles defeitinhos que todos nós temos, de orgulho, de egoísmo? Tem praticado a caridade? Como você tem utilizado o seu livre-arbítrio? As suas escolhas são feitas de forma consciente, pensando também nas consequências futuras ou apenas de forma imediata no objetivo material que você quer alcançar? E as suas emoções, me diz, como é que elas estão? Vamos parar para pensar nisso? Você tem alimentado sentimentos positivos, de gratidão, de amor, pensado apenas no bem, nas suas vibrações? Ou você tem alimentado sentimentos de angústia, de raiva, de rancor? Você tem estado ansioso, depressivo? A gente precisa cuidar das nossas emoções porque elas influenciam diretamente nas nossas companhias espirituais. Você tem vigiado os seus pensamentos? Se lembra que o Mestre Jesus deixou uma lição importantíssima para a gente? Vigiai e orai. São as duas coisas juntas. A gente precisa manter bons pensamentos e sempre estabelecer a nossa relação com o Pai e com o nosso Mestre Jesus através da oração. Nesse sentido, Jesus tem entrado na sua vida como prioridade ou apenas quando sobra tempo?
A gente sabe que no corre-corre, né? A gente precisa trabalhar, muita gente trabalha, estuda, trabalha em casa, trabalha fora, uma infinidade de responsabilidades, né? Arrumam várias atividades porque a vida terrena nos oferece isso, tem que ter espaço para o lazer também, é claro, mas qual o lugar que a religião, independente de qual seja, porque a gente está falando é de Deus, qual o lugar que Deus encontra no seu dia a dia? Vamos pensar sobre isso também. Temos que estabelecer de uma forma disciplinada um horário para a gente estar em contato com o mundo espiritual e buscar boas companhias, através da prece, através da reforma íntima, através de uma leitura edificante. Se a gente não arrumou tempo para isso até agora, vamos aproveitar que ainda está no comecinho de um novo ano e colocar logo em prática. Isso é fundamental e você vai ver como a sua vida se transforma através desse hábito. A reflexão sobre essas perguntinhas que eu fiz, ela é suficiente para a gente entender o tipo de companhia que nós temos atraído do mundo espiritual. E agora, para que você entenda melhor sobre isso, nós vamos fazer algumas leituras rápidas do capítulo 9 de O Livro dos Espíritos, o capítulo que tem como título Da Intervenção dos Espíritos no Mundo Corporal. Eu já deixo como sugestão para que você leia o capítulo todo e entenda melhor sobre essas relações entre os dois planos da vida e a maneira como os nossos irmãos espirituais, sejam eles mais evoluídos ou sejam eles inferiores, se relacionam com a gente e podem inclusive influenciar no nosso dia a dia, desde os nossos pensamentos até mesmo as nossas ações, dependendo sempre, claro, da maneira como a gente vibra e da abertura que a gente dá para esse contato, tá? Então aqui não vai dar para a gente ler o capítulo todo, mas eu pontuei algumas das perguntas que eu entendi que se encaixavam melhor aqui para a gente resumir sobre esse assunto. A questão 458 de O Livro dos Espíritos pergunta o seguinte: que pensam de nós os espíritos que nos cercam e observam? A resposta: depende. Os levianos riem das pequenas partidas que vos pregam e zombam das vossas impaciências. Os espíritos sérios se condoem dos vossos reveses e procuram ajudar-vos. Tá vendo só a diferença entre as companhias? Os bons espíritos nos ajudam. Os espíritos menos evoluídos, aqueles que chegam ao ponto de ser levianos, riem, zombam de nós e podem nos influenciar negativamente também. Pergunta 459. Influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Olha só a seriedade. Essa pergunta aqui é bem conhecida entre aqueles que seguem a doutrina espírita, né? A resposta é muito clara. Muito mais que imaginais. Influem a tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem. Olha só, gente, a seriedade, a profundidade disso. Se os espíritos são capazes de nos dirigirem, de determinarem, de certa forma, através das influências, das sugestões, a nossa trajetória, é claro que a gente tem que atrair boas companhias para que as influências sejam positivas. Pergunta 467. Pode o homem eximir-se da influência dos espíritos que procuram arrastá-lo ao mal? Olha bem a resposta. Pode, visto que tais espíritos só se apegam, só um minutinho aqui, vamos lá. Pode, visto que tais espíritos só se apegam aos que, pelos seus desejos, os chamam, ou aos que, pelos seus pensamentos, os atraem. Aqui deixa muito claro, gente, que é a vibração que conta. Porque se a gente está precisando de ajuda, a gente pede, o nosso anjo da guarda vai estar ali prontinho para nos atender, porque nós todos temos um anjo da guarda ou outro nome que você queira dar, tá? Mas nós temos sim os bons espíritos que nos acompanham. E a gente às vezes, por se distanciar de Deus, não sente a presença desses seres espirituais que nos guardam, que nos protegem, que nos intuem de maneira positiva, porque muitas vezes a gente acaba se afinizando com outras influências, com outras companhias. E aí, se a gente atrai uma companhia através dos nossos pensamentos de vibração baixa, é claro que essa companhia vai nos influenciar de forma
menos interessante e menos evoluída também, né? Pergunta 469. Por que meio podemos neutralizar a influência dos maus espíritos? Será que isso é possível, gente? Claro que é. Vamos à resposta? Praticando o bem e pondo em Deus toda a vossa confiança, repelireis a influência dos espíritos inferiores e aniquilareis o império que desejem ter sobre vós. Praticando o bem e colocando Deus como nosso ser supremo e depositando toda a nossa confiança em cima dele, a gente consegue sim anular a influência dos espíritos inferiores. Guardai-vos, continuação da resposta, hein? Guardai-vos de atender às sugestões dos espíritos que vos suscitam maus pensamentos, que sopram a discórdia entre vós outros e que vos insuflam as paixões más. Desconfiai especialmente dos que vos exaltam o orgulho, pois que esses vos assaltam pelo lado fraco. A gente sabe que essa é a nossa maior fraqueza, né? Todo mundo tem aquela pontinha de orgulho, por mais evoluído que seja. Estou falando daqueles que estão aqui na Terra, né, gente? Continuando. Essa é a razão porque Jesus, na oração dominical, vos ensinou a dizer: Senhor, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. A oração do Pai Nosso, ela é muito forte, é muito poderosa. O problema é que muita gente faz ela apenas numa decoreba mesmo, né? Reproduz aquilo ali sem colocar todo o seu sentimento, toda a sua fé depositada nessas palavras, nessas frases. Quando a gente faz essa oração de coração aberto, com os pensamentos elevados, com a confiança nesse ser supremo que é Deus, o resultado vem, gente. Ele é positivo com certeza. Vamos agora à pergunta 479. A prece é meio eficiente para a cura da obsessão? Já que a gente terminou na questão 469 falando ali um trechinho da oração dominical do Pai Nosso, aqui a gente dá uma sequência falando sobre a prece, se ela é capaz de curar uma obsessão. Aqui a gente não está falando de leves influências, a gente está falando de influências severas dos espíritos inferiores sobre irmãos encarnados, e a gente sabe que isso existe, né? Existe com bastante frequência, mas existe porque a gente dá abertura. Então vamos ver se a oração é capaz de resolver isso? É claro que ela é, né, gente? A gente sabe que a oração tem poder, que a oração cura, que a oração protege. Mas basta simplesmente orar o Pai Nosso ou qualquer outra oração? Vamos à resposta do Espírito de Verdade? A prece é em tudo um poderoso auxílio. Mas crede que não basta que alguém murmure algumas palavras para que obtenha o que deseja. Deus assiste os que obram, não os que se limitam a pedir. Vou repetir essa frase, hein? Deus assiste os que obram, não os que se limitam a pedir. É, pois, indispensável que o obsidiado faça, por sua parte, o que se torne necessário para destruir em si mesmo a causa da atração dos maus espíritos. Vigiai e orai. Eleve os seus pensamentos, cultive bons sentimentos, e esses espíritos inferiores irão se afastar de você, inclusive os obsessores que estejam te atingindo neste momento. Mais uma perguntinha para a gente seguir aqui para o encerramento, ainda de O Livro dos Espíritos, questão 484. Os espíritos se afeiçoam de preferência a certas pessoas? A pergunta é, eles escolhem alguém assim, de sua preferência? Traduzindo, né? Vamos à resposta. Os bons espíritos simpatizam com os homens de bem ou suscetíveis de se melhorarem. Os espíritos inferiores com os homens viciosos ou que podem tornar-se tais. Daí suas afeições, como consequência da conformidade dos sentimentos. Traduzindo isso aqui, se a gente procura fazer o bem, procura se melhorar a cada dia, a gente não precisa ser perfeito, mas buscar essa melhoria diariamente. Claro que a gente vai atrair a proteção e a companhia dos bons espíritos. Mas se a gente tem aquelas tendências assim, mais viciosas, né, uma leve propensão a fazer algo errado que possa, por exemplo, prejudicar o nosso irmão, querer levar vantagem em cima de alguma coisa,
Isso aí, gente, é meio caminho andado para atrair a proteção, aliás, a proteção não, a companhia, me desculpe, né? A companhia, nesse caso, não é proteção, é a obsessão de espíritos inferiores, que querem que a gente se arraste para esse lado ruim. Então, se é uma questão de afinidade, né, de sintonia, a gente precisa cuidar dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos, das nossas vibrações. A gente precisa ter tempo para Jesus. Se de repente você não tem tempo de ir a um templo religioso, independente de qual seja a sua religião, seja ela espírita, católica, evangélica, né, budista, qualquer uma, você não tem tempo porque fica longe da sua casa. Faça as orações na sua casa. Exercite a prática do evangelho no lar, com a sua família. Se você mora sozinho, faça leituras edificantes, estabeleça um horário para que isso entre na sua rotina também. E através disso você vai melhorar não só a sua vibração, né? E o que está ali mais perto de você, como tudo que estiver num determinado raio de distância, porque a gente consegue fazer com que esses bons fluidos se propaguem. A gente consegue expandir luz em meio à escuridão, através das orações, através dos pensamentos. Consequentemente, a gente vai estar sempre cercado de boas companhias. E essas boas companhias vão fazer que a gente receba intuições positivas do mundo espiritual, para que possamos ter boas influências no momento de fazermos as nossas escolhas, de utilizarmos o nosso livre-arbítrio. É bem verdade que a decisão é sempre nossa. Mas ali, vai ter sempre um irmãozinho te soprando alguma coisa. Vai por esse caminho ou vai por aquele caminho. E aí, conforme a sua vibração, é que a gente vai saber, né? Aliás, a gente nem vai saber só depois que aconteceu o resultado final. Se foi uma boa intuição ou se foi uma má intuição. Mas se você estiver cercado de bons amigos, não tem como ser ruim essa intuição, não. Eles vão te influir, te intuir de maneira positiva, mas isso depende da abertura que você dá, do acesso que você permite que eles tenham à sua vida, aos seus pensamentos, à sua mente, né? Então se abra para essas boas relações com o mundo espiritual. Estabeleça uma relação mais próxima com o nosso Mestre Jesus, converse com Ele, converse com Deus. Peça ajuda quando precisar, mas lembre-se, Deus não ajuda quem não obra. Então, ajude o seu irmão de caminhada, trabalhe em benefício do próximo, pratique a caridade, perdoe, ame sem restrições. E você vai ver que você estará trabalhando para melhorar a si mesmo e contribuir também para a melhoria do nosso planeta, que passa por essa fase de transição, de mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração, onde será tudo muito melhor com a graça de Deus. Então, cultive boas emoções, bons pensamentos, boas vibrações. E naturalmente, tudo aquilo que não está em sintonia com você irá deixar sua vida. E tudo vai fluir de uma maneira muito melhor através dessas boas vibrações. Meus irmãos, cuidemos então das nossas emoções, dos nossos pensamentos e das nossas vibrações. Fiquem em paz. Que Jesus os abençoe. Boa noite. Como estão todos? Espero que todos estejam na luz de Jesus. Vamos fechar os nossos olhos. Vamos respirar profundamente, lentamente, soltando o ar, com muita calma, acalmando assim o nosso coração, deixando de lado as correrias, os problemas, as dificuldades, as pessoas difíceis com as quais nós temos que conviver. E vamos nos inundando do amor de Jesus. Obrigado, Mestre querido, por esse momento de paz e de calma. Queremos te agradecer
porque estamos nesse momento unidos a Ti em coração, em amor e em luz. Mestre querido, olha para cada um de nós nesse momento de passe. Nos envia, Senhor, os fluidos que necessitamos para o nosso corpo físico, mas também para o nosso espírito. Essa força e essa energia que nós necessitamos. Que essa energia possa atuar em todos os nossos órgãos, em todas as células, naqueles locais onde necessitamos de cura, mas também que esses fluidos possam atuar em nossa alma, nos acalmando, nos inundando de luz. E que nesse passe à distância nós possamos sentir essa luz fluindo em cada um de nós. Obrigado, Senhor. Queremos te rogar pelos nossos entes queridos e familiares, para que também eles possam receber esses fluidos e energia. Queremos pedir pela nossa querida Terra, esse nosso planeta, pedir pelas regiões que estão sofrendo com as intempéries da natureza, pedir pelas regiões em que há guerras, conflitos, rogar por todos aqueles nossos governantes, para que tenham sempre em mente o melhor para a sua população, o seu povo. Mestre, ilumina todos os nossos irmãos que estão com melancolia, tristeza, depressão, desânimo, para que possam se revitalizar nesse momento, para que o Senhor possa sustentar cada um, para que possam sair dessa situação tão difícil. Olha também para aqueles que sofrem, por quaisquer motivos, para que onde haja o sofrimento e a dor, o Senhor ali esteja. Visita os enfermos, Senhor, levando a fé, o ânimo e a esperança de cura. Visita todos aqueles nossos irmãos que, não conhecendo ainda a Tua luz, permanecem no escuro. Mestre amado, olha a nossa casa de oração. Sustenta os nossos trabalhadores. Ilumina ainda mais a equipe espiritual que nos socorre, nosso querido mentor, irmão Cornélio. Todos os nossos irmãos que estão em tratamento, aqueles que nos acompanham virtualmente, todos os frequentadores. Que a Tua luz possa chegar a cada um desses irmãos. Pedimos também pelos pets, pelos animais que sofrem maus tratos. Rogamos a Ti por cada criança, cada adolescente, cada jovem, para que estejam no caminho da luz e do bem. Senhor Jesus, ajuda-nos na nossa reforma íntima, tão emergente, tão necessária, nessa fase final de transição planetária. Dá-nos a esperança de dias melhores, de um planeta onde a luz vai se sobrepor a qualquer escuridão. Reanima, Senhor, em nós a vontade de melhorar a cada dia e de te servir hoje e sempre. Obrigado, Senhor Jesus. Que o Senhor esteja conosco, Mestre amado, por toda a eternidade. Que assim seja. Ah, meus queridos,
Que a luz do Senhor Jesus possa ter chegado a cada irmão nesse momento de passe à distância. Estejam com esse Mestre querido sempre. Que assim seja.